o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com muita ternura, congregados aqui na comunidade orante, vamos fixar o nosso olhar no rosto de Maria, Mãe de Deus, Mãe nossa, discípula que nos inspira, sobretudo pela escuta da palavra santa de nosso Deus. E na oportunidade deste sábado, como a nossa igreja nos convida sempre a fecundar a nossa devoção a Maria, para com ela caminharmos tendo a sua proteção de mãe, mas sobretudo para nos inspirar como discípulos, eu quero compartilhar lembrando o que o Papa Francisco diz de um sonho dele. Ele diz: eu tenho o sonho de uma igreja missionária capaz de mudar estilos de vida, programações, projetos, modos de viver o dia a dia nas comunidades paroquiais, nas comunidades de fé. Esse desafio permanece. Esse desafio permanece para nós, que precisamos escutar a palavra de Deus, para que nesta escuta nós possamos ser inspirados corajosamente para fazer grandes mudanças. Este é o nosso enorme desafio. É o desafio de conseguirmos olhar o mundo, sua dinâmica, seu jeito, suas mudanças, suas respostas novas pedidas, e como igreja, na nossa organização, sem rigidez, mas com alegria, a alegria do Evangelho, ajudar a organização da nossa vida a ter leveza, ser marcada pela multiplicidade, pela rapidez, características deste tempo, para que nós possamos ser uma igreja de verdade, não apenas que conserva, mas uma igreja servidora e que ajuda o mundo a encontrar o caminho do amor. Que a palavra de Deus, agora escutada por nós juntos aqui nesta comunhão de fé, nos interpele e nos fecunde. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Continua assim o Senhor no discurso missionário narrado pelo evangelista Mateus no capítulo 10, alargando nossos horizontes para uma compreensão da nossa verdadeira condição de discípulos e discípulas nesta tarefa bonita de servir melhor, de servir de modo adequado, moderno, contemporâneo, no diálogo
entre a verdade que não muda e um mundo que muda com muita rapidez. Para isso é preciso ter uma consciência muito profunda de ser discípulo e de não nos deixarmos iludir pensando aquilo que não somos. Por isso o Senhor diz no versículo 24 deste capítulo 10, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. É preciso crescer na elaboração permanente da consciência da nossa condição, para não vivermos de ilusões e para não nos deixarmos seduzir por aquilo que de fato não conta. Por isso o Senhor diz, para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor. É preciso saber, o Senhor nos adverte, que não é sempre assim o entendimento no coração do nosso mundo. Chamaram-no de Belzebu, chamaram a Deus de demônio, quanto mais aos seus familiares. Exatamente o Senhor diz isso, assim me trataram, tratarão a vocês, para que nós não desistamos mesmo sendo tratados inadequadamente. Sem medo, nós possamos continuar a anunciar o Evangelho. Por isso o Senhor diz com força, não tenhais medo deles. O discípulo não pode ter medo. Não pode ter medo porque ele está ancorado no Senhor. Ancorado no Senhor, mas também vivendo esta verdade que o Senhor diz. Nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O Senhor está dizendo, na verdade, no reverso deste dito, que nós precisamos sempre prezar uma vivência e uma escolha de tudo que seja honesto, bom, para o bem de todos, para o bem dos outros, nunca em prejuízo de nada, da verdade e de ninguém. O que vos digo, diz ele, na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. O Senhor está nos dizendo, a nossa vida tem que ser límpida, a nossa vida tem que ser transparente, para que nós possamos ter a força do anúncio. E vale esta palavra, não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O discípulo tem que viver uma convicção tão profunda no seu coração que ele não volta atrás. Ele não tem medo de enfrentar mesmo aqueles que matam o corpo, porque não podem matar a alma. Por isso, o discipulado também inclui o martírio de sacrifícios, de não entendimentos adequados daquilo que muitas vezes somos chamados a dizer e a fazer, mas nunca comprometendo a verdade. Eu lembro aqui do Concílio Vaticano II, quando fala da vida religiosa, exatamente da vida consagrada na verdade, que a Igreja, desde o início, teve homens e mulheres que, praticando a pobreza, a castidade, a obediência, seguiram a Cristo com grande liberdade e procuraram imitá-lo de perto, levando cada qual, a seu modo, uma vida consagrada a Deus. O discípulo é discípulo porque consagra a sua vida a Deus, e uma vida vivida na força do amor, da verdade e do bem. É de discípulos assim que o mundo precisa para reencontrar o seu rumo. Vamos pedir a Deus a graça de sermos estes discípulos e discípulas, ajudando o nosso mundo a encontrar o rumo do amor de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado,
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, ilumine a sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.